tem um assunto importantíssimo que são Traga. 50, 60 milhões de reais entrando nos cofres do Sport, né? E essa mudança de destino de Pedro Lima, tá? É importante o corte sobre Pedro Lima, porque hoje foi a primeira vez que o Sport... tinha um diretor, já tinham falado sobre isso, estamos vendo e tal, mas assim, um posicionamento oficial, com direito a FISC, rolou um FISCzinho ali, ou como a gente diz, ou um cultura inglesa, porque tinha mais de um parágrafo. FISC é uma frase, passou de parágrafo, é cultura inglesa ali, anunciando a vinculante, que até é o novo pré-contrato, quase isso aí, mas na prática não é um pré-contrato, né? Porque pré-contrato ele realmente tem uma função de que é quando 6 meses para acabar o contrato, para não confundir, ele tem uma lógica diferente. Nisso que o Sport fez, tanto que não usou pré-contrato, usou outro termo, é que é basicamente o seguinte: a negociação está finalizada, restando, até como diz a nota, restando só Pedro Lima passando os exames médicos do Wolverhampton. Assim, todas as propostas do clube que está vendendo, do clube que está comprando, do jogador, do interesse, tudo já foi acertado, restando só esse aval médico para, sei lá, e a própria nota do Sport, ela traz que o Sport vai falar os valores, isso é muito importante, porque teve essa reviravolta toda, e isso tem até um pouco de jornalismo, tá, nisso, Fred? Porque foi numa escala onde o jornalismo, todos os colegas, todos nós aqui do Recife, todos os canais, todo mundo foi por um caminho do Sudeste, que a cifra era tão grande, estava indo para a Premier League, que acabou sendo uma venda que acabou sendo apurada e noticiada também em grandes veículos de São Paulo, do Rio, enfim, jornalistas especializados nessa área, e até o grande nome, que pelo menos apareceu, o grande nome do mercado internacional, pelo menos nas redes sociais, que é o italiano, o Fabrício lá, Romano, que até ele, alguns já tinha dito algumas vezes, e tratando sempre como Chelsea, valores, a questão do bônus seria 7 milhões, tanto que a grande dúvida era a seguinte, não tinha nenhuma dúvida sobre o negócio, a dúvida era, são 7 milhões de euros e 3 milhões e meio de bônus, ou 7 milhões e meio de euros no dinheiro efetivo e 3 milhões de bônus. A grande dúvida era, na verdade, esses 500 mil, que para o Sport era muito melhor que fosse 7 milhões e meio pagando à vista. Aí chega essa história e vai para o Wolverhampton. O que é que aconteceu? Todo mundo que deu isso deu barriga? Não. Até porque todo mundo apurou com o empresário, o jogador se dizendo que estava muito perto, dirigente confirmando a negociação, já tem a direção do Sport indo para Londres. Tudo bem que o Wolverhampton de Birmingham nem é tão longe. Se o cara quiser ir para lá, tem que pousar em Londres mesmo. Mas, enfim, a questão é que, até o que vem até nesse momento, é que a negociação para o Wolverhampton acabou sendo um pagamento efetivo maior. Porque o bônus de 3 milhões, ele não é uma certeza, ele é um possível bônus. É o que a gente fala assim. É uma variável. É uma variável que pode não acontecer. O jogador, no final das contas, ele pode sair por 7 milhões e meio. Tudo bem que algumas metas são, de forma proposital, menorzinhas para o cara ter um bônus, mas tem meta. Por exemplo, Jean Lucas do Bahia, que o Santos vendeu para o Bahia no começo desse ano, tinha uma dela que tinha que fazer, vê que coisa específica, 20 partidas com pelo menos 60 minutos em campo. Porra, o cara virou titular rapidamente e ele fez essas 20 partidas e aí acionou uma cláusula que era 500 mil euros. Aí o Bahia vai ter que pagar mais 3 milhões e meio. Fez com que essa compra, inclusive, passasse de Caio Alexandre e passasse a ser a maior da história do Nordeste. Foi de 24 milhões para... quanto, meu Deus? Para 27 milhões e meio, alguma coisa desse tipo, a compra, a aquisição de Jean Lucas através do Bahia. Mas tem outras cláusulas que são mais difíceis. Uma é talvez levar o Bahia a um título, enfim. Até saiu na época, até foi divulgado até quando seriam essas metas. No caso de Pedro Lima, que essas metas não saíram, mas algumas delas provavelmente seriam muito difíceis de serem alcançadas, uma básica e outra não. E aí a notícia, já no segundo momento, e aí é preciso dizer que esse segundo momento, o Sport não falou dos valores, o Sport não falou dos valores, Fred. Então, mais uma vez, na hora que a única coisa que o Sport confirmou foi que o Wolverhampton está comprando e que esses valores serão ditos. Mas aí já, informação jornalista, até aquela coisa, já começou a sair o valor que seria, inclusive na imprensa inglesa, acho que na BBC, até 8 milhões e 400 mil libras esterlinas, que é basicamente o número que equivale a 10 milhões de euros. A Libra vale mais, que faz muito sentido. Isso seria a multa, em fevereiro, a multa de Pedro Lima, o contrato dele foi esticado até 2017, e a multa dele passou de 10 milhões de euros
para 12 milhões de euros para clubes europeus. Isso significa o quê? Primeiro, se alguém chegasse e pagasse 12 milhões, não teria nem conversa, bastava ele querer. Mas se alguém chega e paga 10 milhões, significa que o Sport estaria tirando 83% da multa máxima que colocou por um jogador desse tamanho. Veja só, é muito dinheiro, porque antes era 62%, com 7 milhões eu já estava achando muito. Se vende, se a multa é de 12, tu consegue 12 milhões de euros, tu consegue vender por 10, é algo assim excepcional. Mas enfim, vamos esperar esses números. Sendo isso, a cotação atual do euro está 5,80, enfim, estava 5,82, sendo esse número que saiu de 10 milhões de euros, daria a venda pelo valor de hoje 58 milhões e 200 mil reais. O Sport tem direito a 70%, isso já tinha sido informado antes. Isso dá ao Sport, então, antes, com a do Chelsea, a largada era de 30,7 milhões, agora é de 40,7 milhões. Ou seja, a gente, o cara vai para o Chelsea, para o Wolverhampton e tal. Veja só, para o Sport está vendendo, ele botou 10 milhões a mais. Aí o cara pode falar, mas de repente, se for de Chelsea para outro lugar, eu acho que é mais fácil do Wolverhampton para outro lugar, tá? Total, cara. Muito mais cara de clube final. Exato, o Chelsea é muito maior. E isso, o Chelsea tem muito mais cara de clube final, enquanto o Wolverhampton tem muito mais cara de clube que está ali intermediário de um outro estágio. Então, assim, uma possível revenda de ter aquele direito de ganhar mais-valia, ou até de receber de clube formador. E deve ficar com uma partezinha, cara. É isso que o Sport precisa comunicar. Mas, ou seja, do Wolverhampton para ir para outro clube, talvez seja melhor do que para o Chelsea, porque ele pode ir do Wolverhampton para o Chelsea, por exemplo. sair lá dentro. E aí, o último ponto sobre essa negociação, que é o seguinte, que também tinha saído todo mundo tinha apurado a mesma ponta. O grupo, hoje tem o Multi-Club Ownership, né? Um cara tem vários clubes, como o John Textor tem vários clubes, né? Tem o Botafogo, tem outros, e o Chelsea é a mesma coisa. Aí, nessa situação, Pedro Lima não jogaria na temporada 24-25 no Chelsea. Ele seria emprestado ao Strasbourg da França, para adquirir experiência e para somar os pontos que dentro da lógica da Premier League, tipo, na Premier League não basta o cara ser contratado e jogar Premier League, não. O cara tem que ter número de convocações, minutagem, número de jogos, é um negócio bem específico para o cara poder ser um jogador de Premier League. É um negócio assim, é foda, na verdade, né? Assim, no bom sentido. E Pedro Lima, mas querendo ou não, se não me engano, tem três vagas. Três vagas. São 3 vagas sem precisar disso. Você pode ter freestyle. Que também é interessante, porque também, em algum momento, você pode travar de não ter um jogador com esse ponto ou restringir muito o mercado. No Chelsea, Pedro Lima não seria esse jogador. Assim, difícil, ele não seria esse jogador. Mas no Wolverhampton talvez seja. Então é preciso aguardar, porque de repente, se não tiver um empréstimo, ele pode estar indo realmente para a Premier League, num clube a menos. Inclusive o Wolverhampton ficou em 14º lugar. Embora já tenha sido 3 vezes campeão da primeira divisão da Inglaterra, mas o último título foi em 1960, e o último título de primeira linha lá, que foi a Copa da Liga, foi em 1980. O time tem 3 títulos ingleses, 4 Copas da Inglaterra, acho que 2 Copas da Liga e 4 Supercopas da Inglaterra. Ou seja, tem até muitos títulos assim, mas o último faz mais de 40 anos. Hoje é um clube a menos. Mas, meu irmão, se for para jogar nisso, vai ser melhor para o jogador, para o Sport, pelo dinheiro que vai receber de forma efetiva e até numa possível transferência. Enfim, foi surpreendente a mudança bastante, porque aquele tipo foi um pouco Dudu indo para o Cruzeiro, né? Do nada, Dudu está no Cruzeiro. assim, não teve notícia em canto nenhum. Foi um pouco de Pedro Lima. Você falou Chelsea, quando o Sport anuncia, todo mundo, quando estava lendo aquele textinho, era meio para confirmar a venda. Quando a galera viu que tinha um nome Wolverhampton ali no meio, tipo, opa, ou digitaram errado, ou então é um plot twist muito grande, né? Então Fred, foi surpreendente, mas eu não achei negativo, não, tá? Também acho que não. Lembrando que o Sport nunca tinha sinalizado a confirmação, né? Só falando que tinha negociando, até que, por exemplo, domingo não jogou, por exemplo, contra o Mirassol, com o clube falando, já que estava negociando. Ali já falou isso, mas os diretores do Sport, sempre que você perguntava, eles não confirmavam a negociação com o Chelsea, né? Então tem esse lado aí, que foi a imprensa toda seguiu a mesma linha de apuração, que foi uma linha de apuração diretamente ligada ao empresário e ao que vinha de notícias da própria Inglaterra, né? As fontes oficiais do Sport, o presidente, os diretores,
em momento algum, confirmaram essa negociação, tá? Então, e não desmentiram, porque a existia algo... existia. Exatamente. Aí o que aconteceu foi, chegou uma proposta que paga mais. No caso, pela lógica de tudo que foi falado, Fred, antes do Sport sinalizar, paga 10 milhões de reais a mais. O Sport, assim, a mesma venda, só de um dia para o outro, tipo, ficou 10 milhões mais caro. Total. E aceitou tudo que foi pedido, Cássio. Pelo que foi dito pelo diretor, por um dos diretores que meio que foi o porta-voz aí nas entrevistas, para mim ficou muito claro que foi algo que o Volve foi muito direto na negociação. Chegou, só, o valor é esse, aqui, tô pagando aqui. Ah, você quer percentual? Quero. Pronto, tá resolvido. Qual o problema? Pronto. Tudo, as barreiras que o Chelsea, de alguma forma, estava impondo de não querer deixar percentual ao Sport, que eu acho que era o que o Sport queria muito ali na negociação, do Sport pegar ao menos 40 milhões na mão, que era outro ponto. E mais uns 10, 15% do jogador aí. 10, 15%, que talvez seja mais de 40 milhões, porque tem um jogador muito novo, veja só. A chance desse menino explodir e virar uma fortuna. Veja, se virar 100 milhões na próxima negociação... Fred, onde vai ser a Copa do Mundo 2026? Estados Onde vai ser a Unidos Copa do Mundo? E Canadá. Estados Unidos, México e Canadá. Onde vai ser a Copa de 2030? Para mim, Espanha, Portugal e Marrocos e 3 jogos para enganar os trouxas aqui na América do Sul. Onde vai ser a Copa do Mundo 2034? Aí, jovem. Já está definido, você não sabe não? Esqueci. Arábia Saudita. Perfeito. Na Copa do Mundo... É isso mesmo. Na Copa, aí não tem a de 38 ainda. Na Copa do Mundo de 2034, daqui a 3 Copas na frente, ele vai ter 28 anos. a gente caminhando para os 60. Meu irmão, esse cara vai ter da Copa da Arábia, da Copa do Mundo de 2034. 34 na Arábia Saudita. Pedro Lima vai ter 28 anos de idade. E a gente caminhando para os 60. Aqui. Na Copa do Mundo. Meu irmão, veja só, na Copa do Mundo, se ele for um jogador da Copa do Mundo de 38, ele pode voltar para o esporte com 32 anos. Para ser ponta, né? Para jogar de ponta, né? Em 2038. Pelo amor de Deus, porra. Se o cara tem a vida toda assim, tem um... Primeiro, já o percentual que ele tem direito agora já aposentou as próximas gerações da família aí. E agora é virar um jogador de primeiríssima isso é bem qualidade. Importante. É isso que precisa. Como ele é muito jovem, essa chance de acontecer é grande. Alguns jogadores, quando ganham esse contrato para a vida toda, acabam se perdendo um pouco na carreira. É uma transição muito dura. Mas ao mesmo tempo, o cara não está escondido ali em país. O cara tá jogando na primeira linha. Acho que até instigação deve ser. Total. Veja, o cara não está no leste europeu, que é para mim a grande burrice. Eu não quis falar, não. Eu não quis falar. Eu falei escondidinho ali. Eu vim aqui, ó. Eu fui pro leste aqui, ó. Mas eu não quis falar, não, para não ofender. Mas eu disse aqui, ó. Tá ali escondidinho aqui. De pegar um frio, para mim é uma grande burrice. E não é só porque ser leste europeu, não. Meu amigo, é completamente ambiente diferente. Frio, boa parte do ano, ou seja, dificuldade de adaptação, dificuldade extrema de idioma. Agora tu me escolhe, né? Vai pelo dinheiro. Total. E aí, então, primeiro, é esperar agora que tudo seja confirmado, que esses números sejam nessa linha, porque para o esporte seria, assim, pegar 40 milhões livres, assim. Meu irmão, nem quando é você da primeira divisão, você pega esse dinheiro, porra, porque a Globo paga de mês em mês, porra. Tipo, não se pega 40 milhões de reais assim na mão. E não, aí porra. A pergunta era essa. A pergunta fundamental é: o que se faz? Tu tá perguntando pro cara errado. Cássio é aquele que pega o dinheiro e fica olhando todo dia a conta no celular. Não, aquele leão. Sabe aquele leão que ficou com carinha triste? O leão que ficou com carinha triste da foto com o Thiago Lopes. Aquele leão que tem na sala do presidente. Dos 40 milhões, Cássio botava uns 15 ali escondido embaixo daquele leão. Eu já falei, eu aceito gastar. Tem confiança. Eu aceito gastar 10 milhões, assim, mas na verdade acho que o Sport já gastou muito. Lembrando que o Sport já gastou muito nesse time, né? Muito. Porra.
15 milhões só de reforço para o ataque. Então, assim, na verdade, o time de esporte já é caro. Ele só foi desequilibrado. Só foi um gasto desequilibrado dos setores. Mas já é um investimento pesado, já existiu. O esporte nunca gastou tanto na primeira divisão, por exemplo. Assim. Mas, se pegar 40 milhões e gastar 25% para deixar o time sem risco de não subir, ok. Mas esse dinheiro, considerando que vem o RJ, que precisa pagar, que você vai ter o desastre, que vai reduzir bastante. Tem, tipo, já pegou a parte... já pegou federal, né? Os impostos, vai reduzir tudo. E tem o dinheiro da liga, que a conversa não pode ser utilizado para pagar a dívida. Esse pode. Assim, só falta o verbo para pagar a dívida, não, viu? Esse não é para pagar, não. Aí, mas beleza, eu comi a conversa de que outro dinheiro não pode pagar a dívida. Esse pode. Aí o outro está utilizando para reformar a ilha, para trocar a iluminação, para colocar o gramado de esporte. Até colocou um vídeo hoje dizendo como está o andamento da obra, vai ter 60 refletores novos e tal, do nível que se usa nas arenas. O campo já fez toda a nivelação, foi diferente. Enfim, vamos ver como é que vai ficar. Pintar, botar novas cadeiras, estruturar, melhorar o que tem que melhorar no CT. O CT tem que estar sempre sendo melhorado, tentar, de repente, até expandir, não sei nem como são os terrenos do lado, mas até expandir para ter espaço para colocar mais um campo. Ou começar a prospectar outra área para ter um terreno 2. O Cruzeiro, por exemplo, tem Toca da Raposa 1, Toca da Raposa 2. Assim, se não der uma ampliação naquele CT, você pensa em outro espaço, mas o que não dá é para se limitar a um lugar que só cabe 4 campos. Mas o esporte precisa, meu irmão, porque a gente tinha falado que tinha passado um bonde. Meu irmão, tá passando todas as linhas de metrô que estão parando ao mesmo tempo, assim, Fred. Assim, tu escolhe para onde quiser. Pode todas as linhas de metrô passaram na frente. Tu tá no terminal da Joana Bezerra. Aí, nesse momento, parou o trem que vai para Camaragibe, parou o trem que vai para Jaboatão Velho, passou o trem que vai para a cidade e parou o trem que vai para Prazeres. Meu irmão, tu escolhe, bicho. Agora, se tu escolher ficar parado na estação, aí não tem o que fazer, não, velho. Tá assim, o bonde da história, o esporte já perdeu 200. Se essa venda for concretizada nesse ponto... Se o bonde da história estiver indo para Prazeres ou para as outras opções, aí o bonde da história tá fodido. É melhor que ficar na estação Joana Bezerra. Porque Prazeres... É porque eu estou dizendo Prazeres, é porque é a última estação. Tem aeroporto, tem aeroporto. Mas é porque Fred nunca andou do metrô na vida, ele não sabe o que eu falei, não. Mas a galera que anda sabe. O que eu falei é só a última estação. Falou o estudioso de metrô do YouTube. Por favor. Não, já dei de metrô, eu fiz questão de ir para... Já dei também. Eu também, fui para Uruguai. Tudo bem. Mas todas as estações que eu falei... Foi a segunda vez que eu andei. Mas caso não tenha ficado claro, já que o Fred falou, talvez ele não tenha entendido. 2-1 no placar, pelo que eu percebi. Tudo que eu falei é a última estação, que é assim que se chama a linha. A linha Camaragibe é a última estação. Prazeres é a última estação, mas tem 200 estações até chegar em Prazeres. Tem do aeroporto, tem do shopping, tem do Geraldão, tem a porra toda. Enfim, que não se perca esse bonde da história, porra. Para tentar largar pagando bem, porque quanto mais conseguir reduzir e pagar essa dívida, a menor será a folha paralela quando começar o pagamento de longo prazo. Porque esse pagamento da dívida, depois da recuperação judicial, é de longo prazo. Mas se você conseguir abater, conseguir negociar da melhor forma possível, a sua folha paralela para isso vai ser menor. Estruturar o clube não é toda vez que você tem dinheiro, pagar em dia, enfim. Eu não imaginava que o esporte fosse ter essa quantidade de dinheiro na segunda divisão. Na verdade, nem se estivesse na primeira. Porque nesse momento a impressão que eu tenho que se o esporte estivesse na Série A, estaria com mais dinheiro do que ele costuma ter. Agora é torcer para que a galera, uma vez na vida, faça uso da melhor forma possível. Cássio, o chat clama aqui, dizendo que depois de Prazeres tem Cajueiro Seco, viu? Ali na frente da fábrica da Coca. Que é quando faz... Não é mentira, que quando faz a baldeação com o VLT, que aí vai para o Cabo, vai, né? E vai para... O outro, são 2 VLTs, e o outro vai para... Eu acho que Cajueiro Seco é a última que faz a baldeação. Um vai para o Cabo e a outra acho que vai para o Curado. É isso. O que eu ia... Cauê, fala, meu. Fred, o esporte não cair em certas armadilhas do mercado, né? Porque todo mundo agora olha para o esporte, opa, ganhou dinheiro. Esse tem. Por isso tem que pobre, minhoca. Fala, meu amigo, eu tô com a RJ aqui para pagar. Pois é, porque eu lembro quando, claro, eu tô pegando aqui o exemplo extremo, né? Quando o Barcelona vende o Neymar, ganhou muito dinheiro, e aí quando chegou um Dembélé da vida, teve que pagar altíssimo para o jogador, que não era esse jogador todo. Então, assim, eu acho que o esporte vai ter que ser muito certeiro para entender aquela coisa. A gente citou aqui, acho que umas 2 slides atrás, Fred, o caso do Patrick, né, que estava no Santos. Sim. Aí Patrick tá no mercado, aí tipo assim, ó, é um cara de peso, é um cara que, né, aí gastar caro para um jogador que na prática não é tão útil, e aí às vezes olhar para a grife, não olhar para a necessidade,
que às vezes o time está precisando, e até mesmo no contexto do que Souza precisa. Uma característica que para ele é importante, que possa estar faltando no elenco, entendeu? Então é entender o que é que de fato precisa. Isso eu estou falando mais de contratações aí para essa segunda janela. Claro, que é onde eu vou chegar em Cauê. Por isso que eu falo, Minhoca, 10 milhões. Cássio liberou 10 milhões. Liberei 10 Eu liberei. Spoiler, vai ser mais. Não, mas eu acho que não, acho que vai ser por aí. Porra, acho que vai ser daí para todas as negociações é só comprando, não dá para alugar um. Não, exato. É isso que a gente vai chegar daqui a pouquinho, Cássio. Eu vou fazer essa pergunta para Cauê, inclusive começando pela lateral direita. Mas antes disso chegou um superchat que vem para a tela e a pergunta é para você e a gente amarra com esse superchat, Cássio. Anderson Lima diz o seguinte: Cássio, você lembra de algum presidente do esporte que estava na Série B com tanto dinheiro? Se não subir, Yuri será o presidente mais fracassado da história do clube. E aí ele mete o inglês, que eu não vou jogar aqui o meu. Esse dinheiro. Não, a tradução eu sei. A tradução eu sei. Não ia jogar o meu. Me fugiu a palavra. Pronto. A minha pronúncia era o que eu queria dizer. Mas eu ia traduzir que é justamente esse dinheiro não é para pagar dívidas. Anderson, discordamos muito. Boa parte desse dinheiro deveria ser para isso sim. Pô, ele só tirou onda no final. Ele não tá afirmando que não é para pagar dívidas. Mas tomara que seja dessa linha, então. Desculpa se eu não entendi direito. E sobre não ter tanto dinheiro, mesmo na época, naquela reta final, quando o início das supercotas, com o Dubé, em 2011 e 2013, já era 2013, nem era Dubé, mas já era Bivar, né? Mas, enfim, ali você recebia ainda... foram os últimos anos onde você recebia a cota integral da A jogando na B. Aí você teria que fazer, naturalmente, o quanto aquele dinheiro equivalia hoje. Hoje se recebe mais. Mas, assim, o Sport recebia dinheiro da A na B, se pagava menos, mas já recebia esse montante. Porém, considerando que o Sport está com dinheiro da Liga nesse momento, e se o valor for de 40 milhões... aí esse dinheiro superaria o que o Sport receberia na Série A nesse ano. Então, o Sport estaria, nesse ano, na B, recebendo mais do que estaria na A. Então, mesmo se você colocar de forma proporcional, significa que ninguém nunca teve tanto dinheiro na segunda divisão. É um fato. Numa temporada, né? Assim, o primeiro ano de Yuri Romão na segunda divisão não teve isso tudo, o segundo já teve um pouco mais, mas, assim, nada se compara. Se o valor foi esse que a gente estava debatendo até agora e o Sport não confirmou, a gente só está, enfim, conjecturando, seria a maior receita do Sport na segunda divisão e uma das maiores da história do clube, pô. Isso. O primeiro ano de Yuri na Série B... detalhe, só um ponto muito importante. O que faz com que ainda seja ainda maior vantagem. Porque é algo que eu nunca tinha visto no Sport. Não ter um centavo de justiça do trabalho vindo pegar. Por conta da recuperação judicial. Por conta da recuperação judicial. Então não tem aqueles que o Sport, Náutico e Santa passaram quase 20 anos tendo um acordo com a Justiça do Trabalho que pegava 20%. 20%. O Sport não está dando um centavo para isso. No que ele fala mais diretamente de Yuri, né, que Cássio acabou não entrando ali no tema, de seria o maior fracasso da história se não subisse. Eu acho que seria. Eu acho Primeiro que Yuri... que nenhum presidente fracassou 3 vezes. Quando o Sport fracassou 5 vezes, Fred, foram vários presidentes. Isso. Esse caso seria o primeiro a ter 3 chances e não subir. Eu até tiro um pouco do peso de 2022 dele. Em 2023 ele tem completamente a mão dentro do fracasso da permanência, porque ele foi um dos defensores, dos árduos defensores de Anderson Moreira, né? De todo aquele grupinho fechado que a gente tanto falou ano passado, tá? Fez um trabalho correto em uma parte e se perdeu ali no nós contra eles, na redução de grupo, que espero que não se repita nessa temporada. Cauê, vamos lá. Onde gastar? Não são os 40 milhões, não. Cássio só liberou 10, mas se puder ser até menos, ok. Cássio de 10 para baixo. 10 é de 10 para baixo. Cássio é o vice-presidente financeiro, só liberou isso. Você é o nosso vice-presidente de futebol. E agora você vai... E se eu fosse o vice-financeiro e no dia seguinte o presidente chegasse, Cássio, liberei 11, ó, pode me dar minha carta aí de liberação, tô fora. Cauê, o que você convenceria Cássio
de que o Sport precisa. Quantos reforços, em que posição, tá? E para a lateral direita, a gente até recebeu um superchat à tarde e eu prometi que faria pergunta para você, de Aquiles Reis. Muita gente falando em Hereda, que precisaria de um investimento para compra, necessariamente, e não pode fazer mais nenhuma partida no CRB, né? Isso você pesquisou, ele já fez as 8. Esse ano subiu para 8 e ele já fez as 8. O CRB jogou 8 jogos, ele ainda jogou os 8. Tá aí, ó, o superchat de Aquiles Reis, tá? E Zeca é um jogador que está livre no mercado, silenciosamente livre no mercado. Então, assim, a lateral direita é óbvio que é uma das posições que precisa. Ponto. Isso. Além da lateral direita, que tem esses 2 nomes que surgem aí de imediato, onde mais o Sport precisa de reforço e que caminho você seguiria para essa lateral direita? Vamos lá. Vamos lá, acho que o que para mim seria as prioridades de urgência e, vamos dizer, de investimentos maiores para essa grana que está aí. E que aí eu concordo com o Cássio. Para mim é um cheque que não é um cheque em branco, não. É um cheque com teto, para mim também parecido com o de Cássio aí, até 10. Só se em algum outro... Só se surgisse uma oportunidade muito boa de algo que revertesse para o futuro. E aí eu sou muito nessa ótica de jogador do qual eu estou investindo alguma grana e que esse cara vai me dar um retorno não só dentro de campo, mas lá na frente. Tanto que neste ano, quando a gente sempre fala nesse assunto, eu acho que a filosofia do esporte de utilizar o dinheiro dos adiantamentos que recebeu da Liga para a contratação de jogador positiva, porque eu acho que é construção de ativos em vários desses casos. O problema para mim foram as escolhas, foram os tipos de investimento em Romarinho, que para mim era meio que a fundo perdido para uma Série B somente, e nem isso vem demonstrando, e para um Gustavo Coutinho, que também eu acreditava que tem um teto também muito de Série B, mas que num cenário dele muito bem na Série B, e mais uma vez sendo artilheiro, você conseguiria provavelmente vendê-lo para talvez mercados periféricos e tirar esse investimento que foi feito em cima dele, além do resultado dentro de campo que se imaginava que ele fosse ter, que por enquanto vem devendo nessa Série B. Mas voltando para o cenário atual, tem que arrumar um lateral direito. Titular. E aí, titular, seja um investimento em um Hereda da vida. E aí aquela coisa, que até a frase que eu utilizei no antes da gente, que a lateral direita no país hoje em dia é aquela, literalmente, aquele onde em terra de cego, caolho é rei. Então, se você encontrar alguém... E eu me preocupo muito em fazer investimento no setor por isso, porque eu não vejo nenhum jogador interessante. Então é você Nem achar Hereda. alguém que, se for Zeca para uma B, talvez Zeca para uma B resolva. Agora tem que saber o patamar financeiro no que qual Zeca vai querer. Eu prefiro um contrato curto e alto com Zeca do que um investimento em Hereda. Eu prefiro. Eu não acho que Hereda é um jogador que merece... Até assim, um investimento de 1 milhão, eu não considero nem tanto investimento. Pronto. Aí eu não sei quanto é. Meu caso. Eu acho que a Onda pode gastar 3 milhões e pouco em Hereda, não. Meu limite em Hereda, eu iria em Hereda. Agora, no limite de, no máximo, 1.500 e com um salário dentro de um patamar de abaixo de 100. Para você fechar essa conta. Porque aí Zeca viria aí com um saláriozinho de 150, acima de 150. 200, mas sem nada, vem livre, né? Livre. Mas é difícil que Zeca queira amarrar o bode aqui por 6 meses. Só até dezembro, né? Só até dezembro. E aí vai ser você arrumar uma dor de cabeça para o futuro. Arrumar uma dor de cabeça para onde você se livrar com um jogador caro, que ele não é barato, em 2025. Então é a equação para você achar alguém aí. Há outros nomes, além desses dois, mas não é um cenário tão fácil. Lateral direita, quem tem, não quer ceder. Total. E você tem que ir atrás, possivelmente, de nomes reservas de algumas equipes de Série A ou achar alguém fora do país. Aí, outra bala na agulha que, para mim, aí talvez precise de um dinheiro para trazer alguém mais... É atacante. O Sport precisa de um atacante para o lado esquerdo.
E eu não estou nem pensando na lesão de Romarinho, eu estou pensando em alguém para que seja o titular na vaga de Romarinho. Primeiro, porque eu nunca confiei em Romarinho. Segundo, que eu acho que precisa ali mesmo, de um outro nome para ali, seja para brigar com o Romarinho, para posição, ou seja, para mim, para ser um titular convicto. E pensando nesse nome não somente para uma Série B. Então, por exemplo, vamos lá, o nome que até Minhoca colocou aí, que para não se cair nas tentações, um Patrick da vida. Vamos que, o Patrick vem para o Sport, porque tem toda a relação com o Sport, no Sport ele jogaria, se cuidaria, mas é um jogador que seria caro financeiramente, que o Sport não teria um retorno futuro de uma negociação, e que a gente não sabe qual seria o Patrick de 2025 numa Série A que a gente imagina que o Sport com esse investimento teria. Então, eu jogo muito nessa equação, Fred, de não somente pensar em 2024, se for investir pesado em alguém, não somente pensar em 24, mas pensar 25, 26, de ser um ativo, desse cara te dar um resultado para agora. Então, jogadores de idade jovem para média, e que você vai conseguir resolver hoje. Porque também não adianta pensar no futuro e o cara não resolver agora. Total. O Sport precisa da urgência para não ter um prejuízo. O Sport precisa, então, vamos lá, de um lateral direito, um atacante, titular, um atacante de lá pela esquerda, titular. Dependendo da situação física de Barleta, que é um mistério, teria que ter outro para a direita. Teria que ter outro para a direita. Ainda que tenha Lucas Lima e Fabrício que joguem por ali, mas... De atacante. Exatamente. A questão e que eu já coloquei aqui em vários programas, o Sport, por DNA, só dá para contar com 4 atacantes. E isso é muito pouco. E quem são os atacantes por DNA? Barleta, que na verdade foi um meia que se transformou em atacante na carreira, mas hoje eu conto como atacante. Coutinho, Zé e Romarinho. Acabou. Por quê? Lucas Lima é um meia que estava jogando por ali. Tite Ortiz, que muito se falou, é um atacante quando se anunciou. Tite muito Ortiz, mais meia. É um meia. Onde ele jogou melhor na carreira dele, sempre foi nessa posição que Sousa coloca. Tanto que no jogo passado, Sousa não colocou o Pedro Vilhena, que é meia, para jogar centralizado, e Tite Ortiz na esquerda. Colocou o Tite Ortiz onde ele se adapta melhor, que é ali. Um jogo ou outro, ele pode fazer a função, como no decorrer do jogo, quando ele jogou com os 2 centroavantes, ele botou o Tite Ortiz caindo um pouco pela direita. Mas o melhor dele é centralizado. Então o Sport só tem 4, porque Vini Faria e não Pablo existe. Diego não existe. São os carregadores de água. É a turma para distribuir água. E esses atacante, Cauê, centroavante para compor, né? E um terceiro atacante para compor. Terceiro centroavante para compor. E aí, lógico, eu não iria gastar nunca uma bala na agulha, só se surgisse uma grande oportunidade no mercado. Mas não seria assim, eu vou quebrar a cabeça para achar esse cara. Não, eu iria quebrar a cabeça para achar um jogador barato, Série C, Série D, para você ter um cara, se achar na B um reserva, se achar um reserva na B que esteja disponível, até nada. Mas você tem que ter você tem que ter um cara que saiba jogar de centroavante. Léo Gamalho, a turma ontem jogou Léo Gamalho aí no chat. Não dá não. Vou ter que cortar essa receita aí, viu? Vou ter que cortar essa receita. Tá vendo como eu tô indo mais a Cássio, barato. Por isso que eu vou na. Mas Léo Gamalho não é barato, não? Eu acho que não é, não. O barato, veja, eu tô pensando no barato de 30, 40, não tô pensando no barato de 80. Eu tô pensando no barato realmente. Eu tô fudido com esse meu diretor. Estou pensando no barato realmente do cara com pouco. Talvez o melhor é você nem precisar desse cara. Mas, por exemplo... Sim. Por exemplo, no jogo com o Ceará, esse cara seria útil de estar no banco. Muita gente fala em Mikael também, Cauê. Se conseguisse resgatar e ele viesse num valor que ele topasse vir, como Everton Felipe veio, vamos dizer... Como se diz, deu tão certo isso? Deu tão certo essa história? No preço de custo, 50 mil... Ele ganha 500 mil, exatamente, ele ganha 500 mil. Mas para pagar o que ele vai, 500 mil, para ser o terceiro cara na linha sucessória, vamos dizer assim, é difícil. É porque se ele entrasse em forma, ele tinha chance de brigar pela posição, né? De ser titular. Mas aí, eu acho que valia trazer se Mikael entendesse a necessidade de ele resgatar o futebol dele em um lugar... Eu acho que ele entende. Se ele não entende, meu Deus do céu, aí acabou a carreira, né?
Aí ele precisaria se ele não entender a situação dessa. E, lógico, convencer o clube lá a só pagar uma parte mínima, né? Simbólica. Simbólica para, de alguma forma, essa negociação. Mas hoje, Mikael, precisa muito mais do Sport que o Sport dele. E aí, outras posições, um volante. Uma característica mais de roubador de bola e um volante que tenha velocidade. Porque o Sport tem muitos jogadores. Falaram aqui no chat, eu ia até fazer essa pergunta. Uma tentativa de compra de Charles, trazer Charles de volta ao futebol brasileiro, se cogitaria? Mas aí eu acho que Charles também é um volante mais à frente do que esse, que eu acho que hoje a gente precisa mais de um volante mais, talvez, cão de guarda, roubador de bola. Charles rouba a bola, mas se o time estiver muito organizado. Hoje, Charles jogaria na posição de Fabrício Domingues. Ele poderia se adaptar um pouco mais atrás, até pode. Até porque Souza gosta de jogadores. Veja, no mundo perfeito, Charles seria ali uma peça fundamental, jogando de primeiro volante, porque teria passe. Ele jogou aqui com o William Faria, né? Porque teria passe, jogador que faz área a área, que tem mobilidade, então seria um perfil assim perfeito. Mas ele teria que se adaptar muito a essa função de primeiro volante. Ele é um jogador que conseguia marcar, porque dentro dos espaços compactados, né? Que ajudam você. E eu ia atrás do zagueiro, Fred. Eu não. Mais do que destro, né? Exato. O cenário de Thierry é um cenário que não tem como a gente. Não, eu também iria. E até o final do ano arriscando. A gente não sabe. Eu também iria. A gente não sabe, porque a qualquer chuva pode acontecer algo. Gripa, né? Qualquer chuva gripa, né? Aí complica, então é um dinheiro que não era para o Sport gastar. Mas aí é justamente o Sport entra nesse cenário porque preferiu ficar com aquele jogador que é barato e dá para levar, Alisson Cassiano. Só que é um barato que atrapalha. Quando é necessário ele ter em campo. Ontem mesmo começou o jogo e ele levou uma bola, né? Perigosa. É isso, tá? Vamos acompanhar. Eu pensaria um pouco numa olhada para Cuiabá, para Criciúma, ver se consegue tirar alguém até que tá jogando lá, sabe? Dependendo aí do valor. O dinheiro ajuda, né? O dinheiro é isso que eu tô falando, é com o dinheiro. Tem atacante ajuda. No Cuiabá interessante, tá? Não sei, mas com o dinheiro na mão é mais fácil você pensar em trazer alguém nesse nível, né? Não é impossível, não acho que não seja impossível dialogar aí entre A- e B+, quando se tem o dinheiro na mão, tá? Nesse momento a gente fecha o Sport.